Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro videocast do Clube Mais Gestão, o seu videocast de negócios, tecnologia e gestão. O meu nome é Jéssica Luiza, estarei conduzindo esse podcast e o tema hoje é como você pode iniciar o marketing digital na sua empresa. Eu estou aqui com um convidado, o Jonathan, que já trabalha nessa área do marketing há mais de 3 anos e também tem bastante experiência com vendas. Seja bem-vindo, Jonathan. Oi, Jéssica. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer para mim participar desse conteúdo aqui da Intelidata. E eu estou também com a Gabriela, que também tem experiência de mais de 3 anos na área. Muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar perto de vocês. Você tá bem, Gabriela? Tudo bem. E vocês? Eu tô bem. Tá bem, Que Jéssica? ótimo. Tô bem, tô ótima. Fechou. E você, tá bem aí de casa? Esperamos que sim. Então é isso, produção. Solta a vinheta aí pra gente. Pessoal, então para falar a respeito de marketing digital, eu já começo aqui com os dados que uma pesquisa feita pelo IBGE em 2020, em maio de 2020, que fala a respeito que de 3 a cada 4 brasileiros acessam a internet. 90% deles relataram acessar a internet todos os dias, 92% utilizam serviços como WhatsApp e Skype, esses serviços para conversa, né? E 39% relataram que realizam compras por comércio eletrônico. Então, a gente consegue perceber que é um número bastante expressivo. Então, bastante das pessoas estão trabalhando, entrando e começando a utilizar mais a internet. Então, por isso que é tão importante a gente saber o que é o marketing digital, entender bem as diferenças, né? E para isso eu gostaria que o Jonathan comentasse um pouquinho para a gente e aprofundar um pouquinho a respeito desse assunto. Então, é legal a gente começar a entender qual que é a diferença entre o marketing digital e o marketing offline, né? Porque, às vezes, talvez a gente pode se confundir nesse sentido. Quando a gente fala de marketing, a gente está falando de um conjunto de estratégias para você conseguir gerar valor da tua empresa perante o cliente ou do teu negócio perante o cliente. Se a gente está falando de marketing offline, a gente está falando de estratégias que geram valor em canais que não são digitais. Por exemplo, uma revista, um jornal, um outdoor, um folder, um banner. São coisas que você vai levar informação, você vai gerar valor do teu negócio, da tua empresa perante o teu cliente, sem necessariamente isso estar de forma digital. Ou seja, digamos que você pague uma mensalidade lá de R$300 para deixar um outdoor exposto numa rua, né? Essa mensalidade você está investindo naquele outdoor, provavelmente ele vai gerar um resultado para ti, mas você não vai conseguir medir. Por quê? Porque ele é offline, ele não é digital. Se você pegar esse mesmo valor e investir numa plataforma, né, ou digamos assim, vai fazer um anúncio no Facebook, vai fazer um anúncio no Google, vai investir num comercial para o YouTube, por exemplo, você vai conseguir medir o resultado que esse investimento vai gerar. Por isso que é um meio digital. Uhum. Então, a gente já começa a entender que o marketing digital é sempre quando você usa um canal que é digital e é mensurável. Isso é importante, né? Você conseguir medir aquele investimento, o impacto que aquela comunicação vai gerar. Esse marketing offline que a gente fala, né? A gente deu nome para isso, mas é o marketing tradicional que a gente teve até o momento. Isso, certo? Que começou lá nos anos 50, nos anos 60, de anúncio em revista, aqueles anúncios lá da família americana perfeita, do pessoal Sim. fumando um cigarro, né? Vendendo um carro bonito. Uhum. Tem até aquelas... mesmo em lista telefônica, né? A gente... Até recentemente, em 2012, a gente ainda via muitos anúncios por lista telefônica. Era muito comum. Eu lembro que a minha mãe pedia assim, Gabriela, eu preciso encomendar alguma coisa, eu preciso comprar um móvel, eu preciso comprar, qualquer coisa. Vai lá na lista telefônica e procura. Era um canal de marketing. Era um canal, né? Sim. E é importante também a gente comentar e deixar bem claro que não existe um melhor que o outro. O que a gente vai trazer hoje são vantagens de utilizar o marketing digital, né? Então, eu gostaria de saber também que vantagens são essas? Qual essas diferenças podem realmente
é ajudar essa pequena empresa que quer entrar, às vezes ela até já está trabalhando, às vezes ela até já utiliza, né, alguns recursos e nem sabe que está fazendo isso. Então, que vantagens são essas que o pequeno empresário pode estar utilizando? Então, eu vou pegar um ganchinho da pesquisa que a Jéssica falou ali no começo, que teve um aumento muito expressivo nas pessoas conectadas, né? Então, como houve esse aumento, a gente consegue, através do marketing digital, a gente consegue mensurar onde está o nosso conteúdo. Por exemplo, tu cria um anúncio, tu consegue ver quem atingiu, quem converteu, quem deixou dados para você. Além disso, a gente, para iniciar isso, a gente não precisa ter um investimento inicial muito alto. Isso é importante. A gente pode começar a introduzir na nossa empresa o marketing digital a partir de conteúdos orgânicos também. A gente pode começar a produzir conteúdos, talvez também investir em Google Ads, que também é importante, no Facebook, para a gente alcançar mais pessoas, mas inicialmente é importante a empresa começar a criar conteúdos orgânicos, que o custo é muito baixo. Tu pode explicar qual que é a diferença entre o orgânico e o pago? Só para a gente bem claro, deixar bem claro. Quando a gente cria um conteúdo orgânico, a gente, através do conteúdo, sem pagar ele, a gente atinge o cliente. Já o pago, a gente paga aquele conteúdo para a gente atingir mais clientes, né? Para a gente atingir novos leads, para a gente atingir o nosso público-alvo. Por isso que é muito importante em tudo, desde o início da gente estar criando conteúdo orgânico e pago, a gente entender para quem a gente quer atingir, né? Tanto criar o nosso público ali. Legal. Sim, e no caso, o alcance também desse público é uma das vantagens, Sim. né? Porque hoje, no caso, o marketing tradicional, eu falo hoje, mas na verdade é o que a gente está habituado, né? Tu paga alguém, às vezes, para entregar um panfleto, alguma coisa assim, às vezes tu consegue atingir um bairro, então, às vezes, para determinado segmento, aquilo seja viável, uma academia do bairro. Então, tu consegue entregar para aquele pessoal e vai ser efetivo naquela região. Só que com o marketing digital, tu consegue atingir grandes proporções, né? Com certeza. Até mesmo, pegando ainda ali da lista telefônica, a gente não conseguia medir quem via aquele anúncio. Pode ser que o teu anúncio ficava misturado em meio de vários anúncios. Por exemplo, tu tem uma loja de roupa. E aí tu colocasse teu anúncio ali, e aí tu vai procurar, tem 1001 lojas de roupa. Ali não, ali tu pode, tipo, fazer um conteúdo, um anúncio que chame a atenção, tu pode mensurar esse conteúdo, quem atingiu, e, por exemplo, assim, tu quer atingir a cidade toda, tu consegue colocar para atingir aquela cidade. Tu quer atingir mais cidades, tu consegue também. Tu não atinge só um local, tu não atinge só quem compra a lista telefônica. Tu consegue atingir muito mais pessoas. E assim, eu acho que uma das grandes vantagens do marketing digital, se a gente parar para pensar, eu peguei o microfone na mão porque aqui estava um pouco longe, então, para falar para vocês. O marketing digital, você consegue ter informação do teu cliente. Né? Pensando nesse exemplo da lista telefônica que tu deu, tu está impactando pessoas. Sim. Tu tem um público que está sendo impactado, mas tu não tem informação nenhuma sobre esse público. E sem essa informação, você não consegue montar uma estratégia para os próximos impactos que você tem programado. Então, hoje em dia, por que se usa tanto rede social, né? A gente está falando hoje de marketing digital. A primeira coisa que vem na nossa mente é Facebook, Instagram, Google. Por quê? Porque você tem informação sobre o usuário. Sim. Uma frase que me marcou e que faz muito sentido dentro desse contexto é a gente pensar que sempre que a gente usa um serviço ou uma plataforma gratuita, é porque o produto somos nós. É a nossa informação que é o produto. Que, na verdade, o Facebook ele pega a informação do usuário e vende para os anunciantes. Sim. É isso. É por isso que a gente não paga para usar o Facebook e o Instagram. Então, com essa informação, quem faz anúncio, quem desenvolve uma estratégia de conteúdo dentro da plataforma, consegue direcionar o conteúdo certo para as pessoas certas. Então, eu consigo hoje, se eu tenho uma revenda de software e eu vendo um sistema para loja de roupa, eu consigo direcionar exatamente um anúncio, um conteúdo que eu tenho para esse público, para aquele público na região que eu quero, na faixa etária que eu quero,
com os interesses que aquele meu público tem. Sim. Então, eu consigo cruzar toda essa informação e da mesma forma dentro do Google Ads. Então, o marketing digital hoje, talvez ele seja o ponto mais relevante para uma empresa crescer, justamente porque você consegue ter dados dos seus clientes. E a velocidade também, né? Sim. Que atinge os nossos anúncios, o nosso conteúdo. Antes era de forma super orgânica, muito mais do que a gente apresenta hoje em dia criando conteúdo para rede social orgânico. A gente atinge um público muito grande. Mas antes era muito menor isso. A gente não conseguia saber quem ia ver uma revista ou quem ia passar na frente e ver teu outdoor, né? Pode ser que passe na frente e nunca veja. E com o marketing digital, a gente tem uma velocidade de alcance muito grande. Tipo, todo mundo pode ver teu conteúdo. Todo mundo que você queira, né? Só precisa... A primeira coisa é saber quem é que você quer que vê teu conteúdo. Eu acho que antes de toda estratégia, iniciar qualquer estratégia, a gente tem que montar quem é que a gente quer atingir. Público-alvo, né? Isso, público-alvo. E quanto a essa questão, ainda falando de velocidade, quando se trata da própria mídia, né, offline ali, então tem toda uma preparação, né? Então, às vezes uma logística, se for no caso flyers e folders, enfim... Ter que gráfica, tem toda uma equipe, distribuir. E essa coisa que tu não sabe em quem que você tá entregando, se aquela pessoa realmente é relevante, né? Então, na hora que a empresa ali paga alguém para estar entregando, será que ela não entregou na mão de uma criança? Será que aquela pessoa não pegou e amassou e jogou no lixo? Não tem como mensurar isso, né? Não. Então, acredito que essa velocidade nos resultados que você fala é por causa disso. Além de entregar para um público que vocês escolheram, que já entregaram seus dados, né? Ainda vai atingir de uma forma mais certa. Sim. E no caso... É mais assertiva, né? Assertivo, né? E quanto às formas de impactar esse público? Quanto a Google, os canais de aquisição. Bom, antes de falar disso, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o público-alvo ali, sobre a definição, né? Que eu acho que é importante, porque se a gente fala sobre canais, automaticamente a gente já tem que saber quem é o público. Então, uma das principais dúvidas que eu vejo que as pessoas têm é como definir o meu público. A primeira coisa que você tem que pensar para definir o seu público-alvo, é entender quem já é cliente seu. Né? Olhar para a tua base de clientes. Tentar achar padrões na sua base de clientes. Digamos que eu tenha lá hoje 10 clientes. Sim. O que esses 10 clientes têm em comum? Pode ser várias coisas. Pode ser a faixa etária, pode ser o gênero, né? Pode ser que esses 10 clientes sejam mulheres, pode ser que esses 10 clientes sejam homens com mais de 40 anos, pode ser que esses clientes eles tenham digamos assim, um valor disponível para investir ou uma renda que seja parecida. Pode ser que esses clientes tenham, se você vende, você é uma empresa, né, que é B2B, você vende para outra empresa, pode ser que os seus clientes eles tenham um negócio que está no mesmo segmento. Sim. Por exemplo, os meus 10 clientes são lojas de comércio, né? São lojas de bazar, papelaria, loja de roupa. Então, assim, o primeiro passo é você tentar encontrar esse padrão, encontrar padrões de coisas que os seus clientes tenham em comum. Depois que você tem isso mapeado, e é muito legal a gente falar que você identificar isso, é importante você mapear e documentar. Isso vai ajudar na tua estratégia. Fazer um documento do Word e anotar essas informações. Depois que você define esses padrões, você começa a entender quais são os interesses de cada uma dessas pessoas. E você pode anotar. Sim. Meu cliente lá, ele gosta de futebol, ele gosta de roupas esportivas, ele gosta de tênis. Você começa a anotar ali alguns interesses, né? Com base nos clientes que você tem. E aí isso vai te ajudar a identificar um possível público que você pode trabalhar. Ô, Jonathan, e se a empresa não ter clientes? A gente também consegue formatar isso, né? Porque Pelo propósito, né? A gente tá falando para pequenas empresas, mas tem muitas pessoas que estão começando. Como a Jéssica falou que teve um aumento de internet, também eu fiz uma pesquisa recentemente que teve um aumento no e-commerce
muitas lojas abriram e-commerce, teve muitos CNPJs no ano passado. Então, tem muita gente começando que não tem uma base de clientes. Então, como que ele pode definir? Eu acho que, primeiramente, ele tem que saber quem ele quer atingir. Ele quer saber o produto dele. Ele tem que entender o produto dele, né? Sim. A solução que o produto dele pode fazer no negócio. Eu acho que antes, caso como ele não tenha clientes, ele precisa definir quem ele quer falar. Ele precisa falar se ele prefere falar com mulher, homem, ele precisa criar isso, né? É importante ele colocar com quem ele acha que o produto dele se comunica mais. Eu acho que pensando assim, né? Por exemplo, não adianta eu querer vender caneca de café para um público que não bebe café. Sim, exatamente. Os clientes têm que se identificar, né? Meu produto, a minha solução tem que se encaixar com o público que eu quero atingir. Com certeza. Isso é um ponto importante. Então, assim, talvez o primeiro passo para te identificar e montar bem o teu público-alvo é entender bem a solução e o produto que você vende. Né? Sim, isso talvez. Primordial, né? Isso talvez seja um passo anterior. Seja antes. Talvez até anterior a isso seja você entender qual que é o propósito da minha empresa, do meu negócio. Né? O que eu estou fazendo, para quem que eu estou fazendo, qual é o impacto que eu quero gerar. Até porque isso a gente vai conversar um pouquinho no fim, mas falando a respeito de, às vezes, se acontecer alguma coisa de não atingir ou tá vindo pessoas que não esperavam, é porque lá no início alguma coisa deu errado. Ou o público não foi bem definido, ou a estratégia da empresa não condiz com o público que ela escolheu, né? Sim. Então, a importância realmente de ter esse passo anterior ali, né? Aquela velha história, né? Como é que a gente determina, por exemplo, qual vai ser o futuro de um país, né? Economicamente e politicamente? Olhando o histórico. Sim. Como é que a gente determina como é que vai ser o futuro de um negócio? Olhando o histórico, olhando os clientes que já compraram, as vendas que já foram feitas. Então, esse é o primeiro passo para te conseguir montar uma estratégia a partir dali. Né? Então, e falando um pouquinho de canais de aquisição, né? As formas de impactar o nosso público, agora que a gente entende o que é o público-alvo, quais são essas formas, esses mecanismos? Eu começo, tu começa. Pode falar. Então, é legal a gente entender que existem vários canais, né? Assim como a gente falou lá no começo do marketing offline, que você pode escolher anunciar num jornal, numa revista, num rádio, na televisão. Apesar das televisões serem digitais hoje, mas o formato de comunicação ainda é offline, porque você não consegue medir o resultado. Esse é o ponto. Então, hoje, os canais que a gente mais tem, eu acho que um dos principais é o canal de search, que é o famoso Google. Né? Quando você entra no Google para buscar alguma informação, por exemplo, se eu entrasse no Google agora e digitasse lá, eletricista em Brusque, os primeiros resultados que vão aparecer para mim são resultados pagos, são anúncios que estão usando dessas palavras-chave para serem encontrados, né? E daí entra um trabalho de Google Ads, entra um trabalho lá de anunciar realmente, de você investir para aparecer nas primeiras posições, e depois você tem ali os resultados que são orgânicos. Sim. Né, que não tem aquele selo de anúncio dentro do Google. O que são esses resultados orgânicos? São quando o teu site, o teu conteúdo, ele fala tanto sobre aquelas palavras-chave relacionadas a eletricista em Brusque, que quando eu pesquisar isso no Google, o Google vai entender que, cara, isso aqui é o resultado que tu precisa, isso aqui é relevante, então ele vai mostrar, né? Então esse seria o primeiro canal de aquisição aí, que é a parte de busca, né? O search. Sim. E esse orgânico a gente pode considerar o melhor, então? Eu acho que do que o pago ou é uma questão de estratégia? É questão de estratégia, porque, por exemplo, já teve épocas em que você atrair pessoas para o seu negócio de forma orgânica, ou seja, só através do conteúdo que você gera, isso era o suficiente. Hoje em dia isso já mudou um pouco. E depende da empresa. Tem empresas que a estratégia orgânica vai representar 80% do que ela vai trazer. Tem empresas que vai ser ao contrário, vai ser estratégia paga. Depende do nicho, depende da tua concorrência, depende de uma série de fatores. Segmento, né? A gente consegue ver que não existe certo e errado, né? A gente é sempre uma questão de estratégia. Depende muito da empresa, né? Sim. Depende muito do segmento que ela atua, tudo. E é aquela velha história, não colocar todas as laranjas no mesmo cesto, né? Sim. Todos os ovos na mesma cesta, você espalhar um pouco, né? Então, ter uma estratégia de busca, ter uma estratégia de anúncio pago, ter uma estratégia em rede social. Que é muito importante hoje em dia. Eu acredito que nesse momento as redes sociais têm sido muito importantes. A gente,
lembrando ainda da pesquisa que a Jéssica trouxe para a gente, as pessoas estão muito mais conectadas, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, no Twitter, no Facebook ainda atingem bastante pessoas. Então, é muito importante a gente ter conteúdos lá, para quando acontecer da busca, a gente tá lá, a gente não tá... a gente ser lembrado. Tem aquela frase, quem é visto é lembrado. Então, tipo, a gente estar presente nesses canais é importante pra gente ser lembrado. Por exemplo, tu vai procurar hashtag eletricista em Brusque, tu consegue encontrar eletricistas pelo Instagram. A gente consegue, por exemplo, a gente vai pesquisar sobre gestão, sobre software. A gente coloca no próprio Instagram, no Facebook, a gente encontra páginas relevantes. E o que se destaca? A gente tem um meio de muitas concorrências dentro dessas plataformas. O que se destaca? É o conteúdo. Então, tipo, para você ser achado, não é só você ser achado ali dentro. Você tem que produzir alguma coisa que impacte quem entre, que faça a pessoa querer ficar te seguir e gerar credibilidade perante o teu público. Reputação. Então, o social é uma forma muito, muito importante de ser achado ali nos canais de busca. É extremamente importante. Todo mundo está conectado, sim. Todo mundo tem seu Instagram. A maioria das pessoas tem um Instagram, um Facebook, está fazendo pesquisa diariamente. Eu percebo que eu pesquiso o dia todo. Basicamente, a gente quer pegar referência, a gente quer procurar algum produto, a gente está sempre ali. A gente tá sempre... É até instintivo a gente pegar o celular para ver se não tem uma notificação, para ver se alguém não te seguiu, para ver... eu estou em dúvida de alguma coisa, eu quero um produto, eu vou lá no Instagram, vou ver se eu encontro alguma coisa. Mas o que faz o teu cliente querer ficar na tua página, querer te seguir, é basicamente o conteúdo que tu cria lá. E faz ele acreditar no teu produto e querer comprar o teu produto também é o conteúdo. É o que tu passa, é a tua reputação que tu cria lá dentro. Sim. Então não basta fazer lá login, senha, criar, estou ali, colocar minha logo, né? É importante que realmente tu tire um tempinho para preparar. Você tem que estar presente lá dentro, né? Se você tem uma conta só para ter a conta lá, né, da empresa, mas você não publica um conteúdo que seja... a gente fala muito sobre a palavra relevante, né? O que é algo relevante? É algo que eu olho e eu vejo a importância daquilo e eu sinto, puxa, isso é para mim. Sim. Se a pessoa que entra na tua página lá do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do Twitter, seja onde for, olha o conteúdo e diz, isso aqui não é para mim. Não se identifica, né? Ou das duas, ou aquela pessoa não é do teu público-alvo, ou você está se comunicando errado com o público-alvo. Então, você tem que gerar essa empatia, né? E esse ponto que tu falaste sobre reputação, credibilidade, é muito importante, porque assim, até me veio na mente algum exemplo, né? Tem aquele portal de notícias hoje bem conhecido, o Omelete. Sim. Por que a gente entra no site do Omelete? Por que alguém entraria no site do Omelete? Porque ele é reconhecido como sendo o principal veículo de notícias sobre cinema, quadrinhos e cultura pop do Brasil. Por que alguém entra no perfil da Vogue? Da Vogue? Da Vogue. Porque tem tendências, ela dita a moda. Ela tem uma reputação relacionada à moda. Então, se eu quero saber sobre moda, eu vou entrar lá dentro. Então, assim, você tem que trabalhar isso na tua rede social. Por que alguém entraria no perfil de uma empresa, por exemplo, que é revenda de software? Porque essa empresa, ela é autoridade, ela tem a reputação e a credibilidade de falar sobre sistemas, sobre gestão, tecnologia, de equipamentos para uma loja nova, de como melhorar os processos, como diminuir a perda. Então, se você se torna reputação, se você se torna não é reputação, se você se torna, digamos assim, autoridade, né, em determinado assunto perante os seus clientes com o teu conteúdo, esse é o grande ponto do conteúdo, é você ganhar essa autoridade, essa reputação. Os seus clientes vão lembrar de ti quando eles tiverem que resolver algum problema relacionado àquilo. E, consequentemente, ali, até eu lembro que a gente fez algumas enquetes nas nossas redes sociais e teve uma pergunta relacionada a isso. Como que eu ganho seguidores que podem virar clientes para minha página, né? Então, através desse conteúdo, tu vai criar uma credibilidade, tu vai ganhar o seguidor e a pessoa, quando ela querer, por exemplo, numa loja de imóveis, quando ela querer adquirir aquilo lá, ela vai lembrar de ti.
Ela vai pensar, eu preciso fazer um móvel da minha casa. Quem que eu vou lembrar? Eu vou lembrar daquela pessoa. Ela entende do produto, ela entende do material que é feito, ela produz diariamente. Sim. É muito importante para as empresas que prestam algum tipo de serviço ou produto, através dos stories mesmo, por exemplo, no Facebook e Instagram, que usa stories, através daquilo, mostrar que está sempre nativa. Mostrar, eu tô fazendo isso, eu tô trazendo essa solução para esse cliente. Mostra que você tem pessoas, que você tá trabalhando com aquilo, porque isso também passa experiência, credibilidade, passa que pessoas estão te procurando. Então, e também pegando um ganchinho do que o Jonathan falou, eu acho que a base do conteúdo nas redes sociais é muito importante a gente ter cuidado, porque tem muita gente que mistura os conteúdos. Ela fala um pouco de vida pessoal, ela fala um pouco de produto que vende, às vezes fala de política, de religião. Fica tudo confuso. Então, é muito fácil tu perder um cliente ali, porque ele não vai se identificar com o teu conteúdo. Porque, por exemplo, uma hora tu tá falando do teu produto e outra hora tu tá falando que é contra algum político, ou tu tá falando da tua vida pessoal. Então, é muito fácil a pessoa não te dar credibilidade naquilo. Se a pessoa quiser falar sobre isso, né? Porque a gente tem a liberdade hoje de expressão, mas não mistura, né? Faz isso no perfil pessoal e no perfil da empresa lá dentro do Instagram, no Facebook ou no seu site, né? Eu já vi até empresas dentro do próprio site falar sobre política e religião. Sim. Então, o cliente que entra lá às vezes para resolver um problema relacionado a, sei lá, ele tem um problema na loja dele e ele sabe que aquela empresa vai ajudar. Ele entra lá para resolver. Se ele tiver uma opinião política ou religiosa contrária àquela, pronto, é um cliente que você perdeu. Então, é legal não misturar isso, né? Sim, isso é verdade. Não, e no caso, até para as pessoas, o pessoal que já fez essa situação que você falou ali, de misturar as duas, né? Começou e já tem um engajamento, o pessoal, assim, o público gosta, mas decide agora fazer essa separação. Pode separar e ir direcionando, né? O pessoal, agora eu fiz, agora, né? Eu acho que, assim, primeiramente, antes de iniciar essa estratégia, como a gente já falou, é importante definir o público. É importante a gente saber com quem que a gente está comunicando. Se a gente entra na nossa rede social, a gente quer transformar, eu faço a minha rede social pessoal, profissional, eu falo de religião, eu falo de política, eu quero mudar, eu quero me passar algo mais profissional. Tá, a primeira coisa que tu vai fazer, tu vai tirar tudo que não fala do teu produto. Tudo que não comunica o teu produto, eu acho que é a primeira coisa que tem que fazer. Arranca fora lá, né? Arranca fora. Depois, tu precisa saber quem é o teu público e quem tu quer comunicar. Mas também você precisa saber a linguagem que tu tem que comunicar ali. Porque pode ser que tu defina um público, só que a linguagem que tu tá falando não é para aquele público. Então, é importante, tu pode fazer algumas enquetes, tu pode saber ali o que o teu público gosta de ouvir, de comer, enfim. Tu pode fazer algumas perguntas relacionadas mais pessoais e também profissionais. Por exemplo, você quer ver conteúdo sobre gestão aqui? Por exemplo, é uma empresa de sistemas. Você quer ver conteúdo dia a dia? Você tem que fazer isso, você tem que descobrir que linguagem que você pode falar. Se você tem que falar uma linguagem mais séria, se você pode falar uma linguagem mais divertida. Qual que é o seu público vai se identificar? Primeiramente, você precisa saber que linguagem. Aí depois você precisa começar a montar uma estratégia de conteúdos. Porque aí, tu sabendo o que teu público quer saber, o que teu público quer ouvir, como ele quer ouvir, tu consegue montar uma base de conteúdo que tu vai atingir mais pessoas, que tu vai ter uma boa reputação, que tu vai ter curtidas, comentários, compartilhamentos, que tu vai ganhar novos seguidores também. Sim, e uma coisa que tu comentasse, a gente comentou lá no início sobre... Tem a ver com isso, né? Definir o público-alvo. Se eu tenho um negócio novo e eu não tenho clientes, como é que eu defino o público-alvo? Primeira coisa que tu tem que se fazer é, depois que tu olhou para o teu produto e entendeu o que é o produto, a tua solução e o que ele se propõe, olha para os teus concorrentes. Sim. Procura empresas que façam isso também. Vê como é que eles estão se comunicando, qual é o tom, né, deles, se é um tom mais informal, se é um tom mais formal. Né? Você não pode, às vezes, se você está vendendo uma solução para empresários, para um nível mais executivo, você não vai usar um tom muito informal na tua comunicação. Sim. Se você vai atender o público jovem, né? Se você, sei lá, eu tenho uma loja de bijuteria.
E o meu público-alvo são meninas entre 15 e mulheres até 30 anos. Eu não vou ficar usando uma linguagem muito formal, não vai funcionar. Sim. Vai espantar, né? Então você tem que olhar para os teus concorrentes e vai te ajudar a conseguir definir essa questão de qual conteúdo que usar. E uma coisa que é bem importante também, se a gente for pesquisar, e eu vou até deixar isso como dica para quem está assistindo a gente, pesquisa mais sobre gatilhos mentais. Gatilhos mentais. Se você jogar no Google, vai vir uma série de conteúdos sobre isso, né? Gatilhos mentais, eles ajudam a gente a ativar alguns mecanismos de recompensa no nosso cérebro, porque o cérebro humano ele funciona de duas formas. Ou ele funciona instigado pela dor, ou ele funciona instigado pelo prazer. Então, por exemplo, se você vê um comercial de um carro, ele vai fazer aquilo lá, né? Vai mais longe com o carro, sinto conforto, Sim. tenho uma experiência de dirigir um carro automático, 4x4, sabe? Ele vai ele ativa a tua sensação de prazer, eu quero ter esse prazer. Sim. Por outro lado, né, quem vende uma solução, geralmente empresas que vendem soluções para outras empresas, às vezes não conseguem lidar tanto com o prazer, instigar esse gatilho na pessoa, mas conseguem instigar o gatilho da dor. Se você sabe que o teu cliente passa lá o dia todo fazendo planilha e isso é uma dor para ele, vai lá e fala, né? Tá cansado de ficar olhando para a planilha? Contrate um sistema de gestão, né? Então, começa a olhar quais são as dores do teu cliente e monta o teu conteúdo baseado nisso, para você trabalhar isso. Exatamente. Com as dores, né? Exatamente. E assim, a gente passou aqui que o pessoal, recapitulando um pouco, né? Que o pessoal cada dia mais está na internet, está comprando na internet. Hoje o percentual é de 39%, mas não demora para atingir ali 50%, né? Que cada dia mais vem aumentando. A gente falou das vantagens, né, do marketing digital. Vocês comentaram também a respeito do público-alvo. E aí, assim, agora, o que eu preciso? Eu sou uma empresa, até tentando o pessoal que está nos assistindo, né? Sou uma empresa que ou comecei agora, ou comecei a praticar o marketing digital agora. Qual que é o primeiro passo? Então, o Jonathan comentou a respeito do público-alvo, que é definir o seu público-alvo. E depois, que caminho eu devo seguir? Definir o meu cliente. E agora, o que eu devo fazer? Agora, ele precisa saber qual que é as plataformas que ele consegue atingir esse público. Porque pode ser que, por exemplo, assim, teu público são idosos, por exemplo. Pode Não, ser. mas é um bom exemplo. Talvez ótimo tu não vai atingir ele numa mídia social, talvez tu vai para uma mídia offline, mas... Talvez tu vai ter que fazer vai ter anúncio que na televisão, vai ter né? que pagar para fazer um anúncio na televisão local, Sim. né? Sim. Então, No rádio. Baseado no público-alvo, aí tu vai conseguir saber a estratégia melhor. Tu precisa saber em quais canais que teu público está. Aí tu começa a fazer aquelas perguntas que a gente falou, tu começa a saber que linguagem, aí tu começa a criar. E nisso, lembrando antes que eu esqueça, nessa produção de conteúdo para atingir teu público, nessa trajetória, tu vai começar a criar influenciadores da tua marca. Por quê? Porque vai ter gente que vai entrar lá e ele vai ver, que conteúdo top, eu me identifico, é uma coisa que, tipo, é uma coisa que eu me identifico. E eu vou falar dessa marca. Eu vou falar pro meu amigo dessa marca. Então, tipo, a produção de conteúdo, o local onde tu aplica esse conteúdo, tu vai criar pessoas que vão influenciar para você sem você pagar elas para fazer isso. Porque ela vai se identificar com você. Então, por isso que é importante ali do público-alvo. Tu definiu o público-alvo. Tu tá no canal que teu público tá. Tu cria um conteúdo legal que o teu público se identifica e começa a ser influenciador da tua marca. Aí tu pode começar a anunciar também. Aí tu começa a atingir mais clientes, tu começa a fechar mais vendas também, né? Tu já tá inserida nesse meio digital. É isso aí, isso que tu comentou é bem importante, até porque se você depois pretende começar a fazer anúncio pago, você precisa ter uma base para começar a trabalhar. E geralmente essa base ela vem de forma orgânica, através dos conteúdos. Mas isso que a Gabriela comentou, eu acho que define assim como sendo a chave para quem quer começar a trabalhar o marketing digital na sua empresa ou para quem quer incrementar e aprimorar o marketing digital. Entender o público-alvo. A partir do público-alvo, tu vai entender qual é o tom da tua comunicação, sobre o que você tem que falar, quais são os gatilhos que você tem que usar, prazer ou dor, né? Você vai entender ali também
quais são os canais em que o teu público-alvo está, se são pessoas que estão no Instagram ou se são pessoas que, de repente, usam o YouTube. Né? Hoje, se você compra uma Smart TV, ela vem com 2 aplicativos de fábrica, Sim. YouTube e Netflix. O YouTube é um local que você pode impactar essas pessoas. Né? Então, assim, através do público-alvo, tu começa a destrinchar toda a tua estratégia. E dali vão sair digamos assim, os insights, né, as decisões para você conseguir montar uma estratégia de marketing digital. Que, resumindo, é o quê? Você gerar valor para o teu cliente em canais que são digitais e que você consiga mensurar. Sim. Consiga medir. E essa questão de medir, né? Não basta também fazer, né? Você ter todo esse trabalho, saber quem é o público, fazer a criação do conteúdo, mas é preciso analisar esses dados, né? Com certeza, com certeza. Até para uma futura... Saber até se valeu a pena ou não anunciar, até porque vocês comentaram o que é pago, o que é orgânico, se vale a pena pagar, se vale a pena trocar a estratégia. E também, eu acho que lá no início tu falou a respeito do público-alvo, a importância de tu anotar o que ele gosta, porque a própria empresa ela pode mudar a estratégia dela, né? Com certeza, isso acontece constantemente, né? A gente pode usar o exemplo de várias empresas, mas o nosso caso aqui também, a gente muda de estratégia sempre que a gente sente que precisa inovar um pouco, um resultado diferente. Diferente. Tem uma frase bem antiga que o pessoal costuma falar que você não pode esperar o mesmo resultado se você continuar fazendo a mesma coisa. Então, se você quer um resultado diferente, você tem que mudar a forma que você está fazendo. E eu acho que aí a empresa precisa ter também aquele start, né? Tipo, por exemplo, assim, tô 1 ano fazendo a mesma coisa e não deu resultado nenhum, por que eu não mudo? Acho que a empresa que fizer, a pessoa que está fazendo, ela tem que medir, ela tem que ver os resultados e com base nisso, não tá dando certo, vamos mudar de estratégia. Não é escrito em pedra, né? Eu preciso mudar de estratégia de mês a mês, enfim, de 2, 3 meses, não deu certo. Vamos fazer outra abordagem, vamos fazer mais enquetes, vamos ligar para os nossos clientes, visitar nossos clientes, vamos entender quem são eles, como que eles querem, como que eles... porque às vezes a gente atinge melhor nosso cliente via WhatsApp, por exemplo. Sim. Ou a gente pode perguntar, como que tu quer que eu me comunique contigo? Tu queres que eu te coloque num grupo? Tu queres que eu te coloque lá nos meus melhores amigos do Instagram? Como que tu queres ser atingido por mim? Então, tudo. Eu acho que tudo, a base de tudo aqui é a gente... conversar com o nosso público, entender nosso público e fazer o nosso público, saber quem é ele. E assim, eu acho que tu falasse ali antes, Jéssica, sobre a questão de medir o resultado, né? Pensando nisso que a Gabriela falou, se você hoje está trabalhando, por exemplo, a sua comunicação numa rede social de uma forma, meça isso. Como é que você mede isso? Tem que contar, literalmente. Às vezes tem que abrir uma planilha, tem que olhar o número, né? Olhar o número de curtidas. Sim. Tem que olhar o número de salvos, de visualizações. O número de alcance, né? Ah, mas legal, meus números estão ótimos, mas eu não estou vendendo. Aí entra uma coisa que a gente, que às vezes quase um mantra para a gente aqui dentro, e é uma coisa que é legal quem está ouvindo a gente estender também. Todo o conteúdo, ele é uma moeda de troca. Você entrega o conteúdo para o teu público e você espera que ele te dê algo em troca. O que ele vai te dar? Uma compra? Não necessariamente. Sim. Às vezes uma informação. Uma informação. Então, isso que a Gabriela falou de uma enquete é uma forma de você conseguir uma informação de volta do seu cliente. Esse vídeo que a gente está fazendo aqui, ele tem o objetivo, sim, né? Desculpa você que está ouvindo se você não sabe disso, mas tem o objetivo de fazer você deixar o seu e-mail, o seu telefone, para que a gente consiga entender quem é o nosso público-alvo. A gente não pode fazer conteúdo de graça. Sim, a gente tem que fazer um conteúdo em que a pessoa se sinta tão reconhecida que ela deixe uma informação dela para a gente entender melhor o nosso público e como a gente pode impactar e ela sinta que, valeu a pena, entendeu? Sim. Valeu a pena eu deixar o meu e-mail, meu telefone para essa empresa. E assim, até para entregar, como você falou, cada vez mais um conteúdo relevante. Então, não é de uma forma negativa que se pede esses dados, né? É para cada vez melhorar mais, né? Aprimorar e entregar algo que faça com que você se identifique. E a gente não pode ter digamos assim,
a falsa ideia de que nenhuma empresa tem os meus dados. Não, eu vivo lá no meio do mato, não tenho internet, ninguém me conhece. Não, se você usa um navegador de internet para buscar qualquer coisa, essa empresa tem os seus dados. Se você tem uma página no Facebook, no Instagram, a internet já tem os seus dados. Se você tem um CPF, em geral, você já está na internet. Digamos. Sim, e eu acho que tem uma coisa que é bem legal de falar, que para as pessoas que dizem que ninguém tem seus dados, é só fazer um teste, fala perto do celular alguma coisa que tu queres comprar. Nossa. Não dá nem meia hora, vem um anúncio. Eu faço isso direto. Realmente funciona bastante. Né? Mas então, eu acredito que seja isso, né, pessoal? A gente trouxe bastante dicas, eu acredito que conteúdos excelentes para quem já está trabalhando e para quem pensa em iniciar o marketing digital agora na empresa, não é mesmo? Eu agradeço realmente a participação de vocês. E eu achei uma frase que eu achei muito interessante e gostaria de finalizar esse videocast com ela, que é: sem o público-alvo definido e objetivo, o marketing digital é só um panfleto online. Não é mesmo? É verdade. Então, é importantíssimo seguir essas dicas, realmente focar no seu público-alvo, definir as dicas que trouxemos aqui, como a definição do público-alvo, a própria criação do conteúdo, os anúncios, redes sociais e mensurar os resultados fazem com que essa seja a grande diferença do marketing tradicional que temos hoje e seja também as vantagens, não é mesmo? Sim, isso aí. Isso mesmo. E eu acho assim que só como... Posso dar o recado final aqui? Claro, Junto, fica à vontade. Eu acho legal a gente falar que a importância do marketing digital para uma empresa hoje é porque se essa empresa ela quer crescer, através do marketing digital, você sabe quanto de esforço você precisa investir, quanto de dinheiro você precisa investir para crescer aquele tanto que você espera. Sim. O marketing digital ele te dá essa possibilidade de você crescer de forma programada. Sim. Né? É claro que isso não vai funcionar de forma igual para todas as empresas e todos os negócios, mas você tem essa possibilidade. Né? Então, quando você tem uma possibilidade dessa, o céu é o limite. Isso aí. Ficou melhor essa finalização, Junto. Então é isso, eu agradeço a participação de vocês e com certeza nos veremos em vários outros videocasts. Ô, Jéssica, só antes de finalizar, eu acho que vale lembrar que a gente vai ter conteúdo a semana toda. Muitos conteúdos. Então, para todo mundo ativar a notificação, clicar no linkzinho do canal. Eu acho que eu vou deixar essa parte pra ti. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e tem um link na descrição também para você se inscrever, para você fazer parte do Clube Mais Gestão, que é onde a gente está deixando esses conteúdos, o videocast, podcast e vários outros conteúdos. Então não se esquece de inscrever lá também, para você receber mais conteúdo sobre marketing digital na semana de marketing digital que a gente dá. É isso aí. Tchau. Até mais.